Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. E bem, o mercado começa a semana no positivo agora pela manhã, ainda refletindo o relatório de emprego dos Estados Unidos, que saiu na sexta-feira, veio melhor do que o esperado e aliviou a curva de juros americana. Lá na Ásia, o fechamento hoje foi positivo, com destaque para alta de mais de 5% para a Bolsa da Coreia do Sul, isso depois que o órgão regulador de mercado do país voltou a proibir a venda descoberta de ações por lá. Na Europa, as bolsas estão operando estáveis agora de manhã, depois de terem subido bastante na semana passada. Lá na Alemanha, o relatório de encomendas às fábricas por mês de setembro veio com uma alta de 0,2%, acima do que o mercado estava esperando, a projeção era de queda de 1% para essa leitura. Lá na agenda europeia, hoje ainda vão sair vários relatórios PMIs dos países ali que compõem o bloco europeu, o que deve dar para a gente aí um pouco mais de substância para avaliar como é que está o ritmo de atividade econômica por lá. Nos Estados Unidos, na semana passada, houve aí um movimento bem positivo para as bolsas americanas. O Dow Jones subiu 5,07%, o S&P acumulou uma alta de 5,8% e o Nasdaq subiu 6,4% na semana. Na quarta-feira, a decisão de juros pelo Banco Central americano veio em linha com o que o mercado esperava e foi mantida a taxa de juros na banda entre 5,25% e 5,5% ao ano. O tom do comunicado foi lido como mais suave, apesar de o presidente do Fed ele ter mantido a porta aberta para a possibilidade para mais altas de juros, caso seja necessário. Porém, a maior parte do mercado passou a precificar que o Banco Central deve ter atingido o pico da taxa de juros, o que pode abrir espaço para a possibilidade de uma discussão de queda de taxas de juros no próximo ano. Já na sexta-feira, saiu o relatório de emprego, o payroll, que veio com 150 mil vagas de emprego criadas, abaixo aí do que o mercado estava esperando, a projeção era de 180 mil vagas de empregos criadas, e com esse número abaixo do esperado, aí uma sinalização de menor pressão inflacionária, e com isso o mercado ficou mais empolgado, fechou a semana bem positivo em todos os índices e acabou contaminando o mercado global. Nessa semana a agenda de indicadores vai ficar um pouco mais fraca, então o foco deve ficar na temporada de resultados, onde até agora mais de 400 empresas do S&P já reportaram seus números do terceiro trimestre, 82% dessas empresas superaram já o consenso. Na terça-feira vai sair resultado do setor externo americano e na sexta-feira também sai o índice de sentimento da Universidade de Michigan. Fora isso, ao longo dessa semana, vários diretores do Banco Central dos Estados Unidos vão falar, incluindo o presidente, o Jerome Powell, e, claro, eles podem dar mais sinalizações sobre a condução da política de juros e acabar influenciando o humor do mercado para essa semana. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro sobe 0,15, Eurostock 600 caindo 0,12, FTSE de Londres caindo 0,06% agora. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 2,33% e na China, o Xangai Composite com alta de 0,9%. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,08% e os juros de 10 anos do mercado americano subindo 0,66%, cotado agora a 4,58% no anualizado. O petróleo volta a subir nessa manhã, o petróleo Brent está subindo 1,25% agora, cotado a 85 dólares e 97 centavos o barril. O petróleo hoje em alta, depois de ter fechado em queda na semana passada, está ainda bem sensível com relação ao conflito lá em Israel, mas também hoje está refletindo a confirmação desse final de semana que saiu, em que a Rússia e a Arábia Saudita reforçaram que devem reduzir a oferta da commodity até o final desse ano. Já o minério de ferro teve queda nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 0,05% e fechou nos 127 dólares e 28 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa foi em linha com o mercado americano e acumulou uma alta forte na semana de 4,3% e terminou nos 118.160 pontos. O dólar caiu 2,2% na semana e fechou cotado aos R$ 4,90 e a curva de juros por aqui também caiu em todos os vencimentos nessa última semana. O contrato para 10 anos, o janeiro 33, caiu 24 pontos bases, fechou cotado a 11,43% ao ano, acompanhando a queda na curva de juros lá nos Estados Unidos. O destaque na agenda da última semana também ficou para a decisão de juros do Copom, que também veio em linha com o que o mercado já esperava e derrubou aí, caiu a Selic em 0,5%, que agora ficou em 12,25% ao ano. O comunicado veio um pouco mais duro, sinalizando uma preocupação com o mercado externo, que tem sido impactado principalmente pelas taxas de juros de 10 anos lá dos Estados Unidos. Na parte política, o assunto da semana ficou na meta fiscal do próximo ano, que era de zerar o déficit público, mas que agora deve ser alterado depois das falas
falas do presidente Lula na semana retrasada e depois também da entrevista do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Mas para o final da semana passada circulou a notícia de que o governo deve mesmo alterar a meta para um déficit de 0,5% do PIB para 2024. Nas ações, quase todos os papéis fecharam no positivo, as únicas exceções aqui que fecharam com queda na semana foram Suzano, São Martinho e Raia Drogasil. Na agenda dessa semana, o destaque deve ficar para o IPCA fechado do mês de outubro, que vai sair na sexta-feira. O time aqui da XP está projetando uma alta de 0,26% para a leitura mensal, o que deve fazer o acumulado dos últimos 12 meses cair de 5,19% para 4,83% de inflação acumulada nesse período. Na terça-feira, amanhã, vai sair também a ata da última reunião do Copom, que cortou a Selic em 0,5%, e deve dar para a gente mais detalhes sobre o racional dessa última decisão. E fora isso, também vai sair a pesquisa mensal de comércio e divulgação do resultado primário do setor público consolidado junto com a relação dívida PIB para a gente dar uma olhada. Bom, esses são os destaques para hoje, para essa semana. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.